Existem canais que a pessoa... Gente, se você folhear agora aí, se você começar a zapear agora aí, você vai achar um monte de gente entregando um monte de profetada aí. Você vai achar um monte de gente entregando um monte de revelamento, de revelatada. Vai ter gente séria? Concordo. Vai ter gente honesta? Óbvio. Vai ter gente falando realmente o que tem que ser falado? Sim. Mas a maioria absoluta vai explorar o que o ser humano quer. O ser humano é muito místico. O ser humano quer saber das coisas. Quer saber o que vai acontecer amanhã. Quer saber o que vai acontecer daqui a algum tempo. Quer saber... de vez em quando eu assisto umas lives aqui e eu só acredito porque eu estou lendo as perguntas que eu vejo. Uma das últimas lives, né, que eu vi, se não me engano, a pergunta é: meu filho urina de noite, será que é alguma coisa ruim? Aí o cara que tava falando: não, seu filho urina porque ele não foi ao banheiro antes. Simples assim. Então as pessoas querem saber de tudo, gente, e não querem o principal. E o que é o principal? Eu estou falando aqui da volta do Senhor Jesus Cristo, que pode ser agora. Pensa nisso. Se Jesus voltar agora, em nome de Jesus eu creio, né? Vai ficar tudo aqui ligado aqui e nós seremos arrebatados. Do jeito que está aqui, vai ficar aqui rolando aqui, direto aqui. Até alguém entrar aqui e descobrir que não tem mais ninguém aqui dentro de casa. Que eu, minha mulher e minha filha fomos arrebatados e está aqui, vai ficar tudo ligado aí. A mesma coisa aí. Mas quem não for salvo e por acaso estiver vendo essa live, fala assim: ué, o que está acontecendo? Saiu do ar? O que houve? Ficou sozinho lá? O cara sumiu de repente? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vai ser de repente. Mas há aviso. Agora, quem está avisando que Jesus está voltando? Quem está pregando realmente que é necessário conserto, é necessário preparação, é necessário arrependimento? Quem está pregando? Então, queridos, a gente precisa entender que esses que estão buscando só querer saber, só querer, quer uma prosperidade, quer uma porta aberta, quer uma cura, enfim. As pessoas também chegavam para Jesus buscando isso, só que Jesus logo falava: ó, tua fé te salvou. Primeiramente Jesus falava: ó, você precisa ser salvo primeiro, tá? Antes de você ser curado, primeiro seja salvo. Ok? Então, nós como pregadores, nós não podemos nos furtar esse direito. Na verdade, não é direito, é uma ordem que foi dada pra gente, quase que uma ordenança. E de pregar o evangelho a toda criatura. Ok, gente? Isso é fato. Então a gente está anunciando que Jesus está voltando? Ou a gente está muito preocupado com as coisas, em ganhar like, engajamento? E o que dá like e engajamento na rede social, gente? É ficar adivinhando a vida dos outros, ficar fazendo oração por cura e libertação. Já falei, gente, nada contra. Mas o que é o carro-chefe? O que precisa ser o carro-chefe? Que talvez não dá clique, não dá like, não dá inscrito, né? É dizer: Jesus Cristo está voltando. E aí me lembro da pregação de João Batista, né? Isso é óbvio. Me lembro da pregação dos apóstolos, óbvio. Nenhum deles teve clima ameno para dizer que Jesus Cristo estava voltando. Para falar do reino de Deus, né? Tô falando. Principalmente João Batista, como profeta e como pastor da maior igreja do deserto. Isso é interessante porque esses caras não aliviavam, falavam o que tinha que falar e por isso eram perseguidos. E a gente precisa ser assim. E o que a gente tem que falar? E o que eu tenho falado? Jesus Cristo está voltando. Prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. É certo, queridos, que Cristo quer libertar, Cristo quer abrir porta, Cristo quer fazer milagres acontecerem, quer curar. É óbvio, gente, ele veio para restaurar as nossas vidas. Agora, eu sempre falei e eu volto a afirmar, se a pessoa não quiser realmente um encontro com Deus, um encontro realmente de verdade com Deus, ela vai ser curada, ela vai ganhar um emprego novo, ela vai ter seu casamento restaurado, ela vai ter tudo. Mas a Bíblia diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que adianta as pessoas até
buscarem aquilo que querem, receberem pela fé, mas não obterem o principal, que é serem salvas em Cristo Jesus, serem restauradas e ter a garantia da salvação. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Então, a vida segue normal. A gente dorme, a gente acorda, a gente vai, pega o ônibus, entra no carro, a gente vai para o mercado, vai para o banco, a gente faz a nossa vida, as pessoas se casam, as pessoas se divorciam, as pessoas fazem um monte de coisa, as pessoas vão vivendo a vida e a vida vai seguindo. Muitas pessoas vivem a vida como se não houvesse amanhã, né? Eu fico apavorado com isso. E tem amanhã. E esse amanhã pode ser agora, pode ser hoje. Ou seja, que amanhã é esse? É a volta do Senhor Jesus Cristo. Das duas, uma. Ou Cristo vai voltar para a gente com o nosso falecimento ou com o arrebatamento. Se formos salvos, é claro. Porque assim, podem acontecer duas coisas nas nossas vidas. Uma positiva e outra extremamente negativa. A positiva: Cristo volta agora, arrebata a igreja agora. Puf, maravilha. Diz a Bíblia que primeiro os mortos serão ressuscitados, na fração de segundos, depois nós seremos arrebatados vivos e encontraremos nos ares. Ok. Agora, e quem não for salvo? Ou quem não tiver buscado salvação? Ou quem achou que tudo isso era o conto da carochinha? Porque quando Cristo arrebatar a igreja, tem um outro detalhe. Muita gente fala assim, tudo bem, se Jesus arrebatar, porque... Enfim, eu não sou nem calvinista, nem arminiano. Enfim, mas... eu não estou falando aqui sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, pré-arrebatamento, pós-arrebatamento. Eu estou me limitando à Bíblia. Enfim, e o que eu falo pela Bíblia é: os salvos em Cristo Jesus serão levados para Cristo de duas maneiras. Ou com a nossa morte, e aí descansaremos, e depois seremos ressuscitados e no dia do arrebatamento seremos ressuscitados. Ou, se acontecer agora, estou falando para a gente que está aqui agora, tá? Aqueles que já morreram, que já dormem, estão dormindo. Minha mãezinha que já dorme, vai ser despertada antes de mim, antes daqueles que estão vivos, se Jesus voltar agora. Então, vai acontecer essas duas coisas, tá? E para quem não tiver com Cristo, vai falar assim, mas tá bom. Tipo assim, se houver arrebatamento, olha que coisa. Tem gente que primeiro não sabe quando vai ser, né? Porque se morrer sem Cristo, ou se morrer sem salvação, já era. Um abraço, tchau. Suponhamos que, né? Vamos lá, vamos. Gente, suposição, tá? O arrebatamento seja essa semana. Aí a pessoa fala assim, a pessoa foi para o culto hoje é domingo, dia 3 de novembro. Então hoje lá o pastor falou assim, quem quer entregar a vida a Jesus? Aquela coisa toda básica que você já sabe, né? E a Bíblia diz que a gente tem que confessar com a boca e crer no coração que Jesus é o nosso Senhor. A pessoa teve a chance, mas falou, quer saber? Não. Deixa para depois. E continuou. Não se entregou. E aí falou, não, primeiro eu preciso... Só vou entregar minha vida a Jesus se ele me curar, se ele fizer isso. Tem gente que faz assim, primeiro eu quero ver Jesus fazer isso, para depois eu vou entregar minha vida para ele. Primeiro eu quero que aconteça isso. Aí tá, arrebatamento. As duas coisas podem acontecer, né? Infelizmente, a pessoa, sei lá, deu um piripafe, sofreu um acidente, morreu sem Cristo, tchau. Houve arrebatamento, aí a pessoa, né, o mundo vai virar de ponta cabeça, porque vai sumir boa parte do mundo. A gente acabou de ler aqui. E aí a pessoa se toca que ficou aqui. E aí estamos falando de uma situação que vai acontecer um pouquinho depois. Aí a pessoa pensa, não, tá bom, mesmo que eu fique aqui, eu me entrego a Jesus. Gente, pelo amor de Deus, primeiramente, quando Cristo vier buscar a igreja, quando ele nos arrebatar, o Espírito Santo sairá da terra. Sabe o que leva a gente a Jesus na vida neotestamentária? Sabe o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então, as pessoas só se entregam a Jesus porque hoje tem o Espírito Santo na terra. Tem um Deus Espírito Santo aqui na terra, que convence as pessoas, que faz as pessoas entenderem que vai haver juízo, vai haver justiça,
E se elas continuarem no pecado, elas vão morrer nos seus pecados. Então as pessoas se entregam para Jesus, confessam que Jesus é o Salvador. Então você acha o seguinte, gente, não vai ter Espírito Santo. Então vai seguir um grande período de apostasia, as pessoas vão negar a fé. Sem Espírito Santo, sem fé. Gente, então vamos botar a cabeça no lugar. Eu sempre digo, né? Não espere. Primeiro, a gente não sabe do dia e da hora. Segundo, a gente precisa entender que nós precisamos partir com Cristo. Se ele não arrebatar a gente tem que morrer com ele. Porque Paulo falava que o morrer é ganho, é lucro. Amém, gente? Enfim, é isso que acontece e é isso que precisa acontecer com aqueles que realmente querem salvação para si. Em contrapartida, ou não digo nem contrapartida, mas ao invés disso, aí a gente vê aquela igreja, aquela denominação, que o líder ou os líderes, na hora que começa a falar isso, nota que a igreja se esvazia um pouquinho. Aí, opa, a igreja está esvaziando, vamos voltar aqui com o nosso carro-chefe aqui. E aí traz aquele monte de gente descompromissada, ou pessoas compromissadas com aquilo que a igreja está oferecendo. Que na hora que a igreja para de oferecer aquilo, a pessoa some da igreja, perde compromisso. Queria que você comentasse aí, se você acha que as igrejas hoje, assim, de modo geral, estão pregando que Jesus está voltando, estão anunciando, ou de vez em quando eles falam isso. O que você acha aí? Resumindo, a gente precisa ter muito cuidado. Tem muita denominação, tem muito canal aqui na internet, tem muito pastor. A gente, graças a Deus, nós temos. Hoje ninguém vai falar assim, não ouvi. E ninguém vai poder falar assim, olha, eu não consegui diferenciar quem é quem. A coisa está tão escrachada que, primeiro, você vai ouvir bastante e você vai conseguir diferenciar entre tudo aquilo que você está ouvindo. Deixa eu colocar mais água aqui, gente, só um pouquinho. Tudo aquilo que você está ouvindo, tudo aquilo que a gente está ouvindo e está vendo, o que é o que não é de Deus. Então, sinceramente, chuchu beleza. Hoje você vai ter que pedir discernimento ao Espírito Santo. Hoje você vai descobrir, você vai ver quem é e quem não é de Deus. Você vai ver quem está de brincadeira, quem está só querendo se locupletar. E você vai ver quem quer a coisa séria. Então, não tem para onde correr. E quem quer a coisa séria? Quem está pregando a palavra de verdade. Quem está anunciando primeiro o reino de Deus. Isso é fato. Então você vai descobrir quem anuncia o reino de Deus, primeiramente. Opa, beleza. Isso você precisa entender. Quando a pessoa anuncia o reino de Deus, aqui, eu estou anunciando o reino de Deus. Eu não abro mão disso. Quem gostar, amém. Quem não gostar, tchau. Essa é a realidade. Eu anuncio o reino de Deus primeiramente, e se por acaso alguma outra coisa tiver que acontecer, vai acontecer. Mas primeiramente eu estou aqui falando, Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja. Se você ainda não se converteu, converta-se, entregue-se a Jesus, porque se você não se converter, se você não se entregar para Jesus e não seguir com Jesus até o final, infelizmente você vai arder no fogo do inferno. Isso é uma palavra seca, dura, mas é a verdade. Eu estou aqui falando da verdade. Notou? Esse é o nome do canal, falando da verdade.